Graças e paz, amados irmãos, estamos aqui nessa manhã de domingo para glorificar e adorar o nome do nosso Senhor e também meditar na sua palavra. Durante esse mês de junho, nós estaremos acompanhando as lições da nossa revista de escola dominical, que tem falado sobre maturidade cristã. Então eu quero, antes de nós lermos a palavra, eu quero orar com você. Soberano Deus, amado Pai, nós te agradecemos por mais essa manhã, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem sustentado as nossas vidas, tem nos aperfeiçoado nessa caminhada. Embora tenhamos vivido dias difíceis, a Tua graça e o Teu poder tem se manifestado em nossas vidas. Continua falando aos nossos corações e agora que leremos a Tua palavra, que ela também venha ao encontro das nossas necessidades nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, nós vamos meditar em Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. E hoje nós estaremos falando sobre maturidade e perfeição. E a palavra de Deus diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Como homens e mulheres de Deus que caminhamos na presença do Senhor, que buscamos o Senhor em todo tempo, em todo instante, nós precisamos entender que nós precisamos a cada momento ser aperfeiçoados nessa palavra, nessa vivência, nessa experiência com Deus. Durante todo esse mês de maio que se passou, nós estivemos na nossa série de conferências falando sobre comunhão, experiência com Deus, família e como a oração nos envolve em todos esses assuntos que nós devemos buscar o Senhor para ter dele a direção e a percepção de como Ele quer que eu e você venhamos a conduzir as nossas vidas. Então, como homens e mulheres experimentados e que temos buscado a presença do Senhor, é sempre bom nós pararmos de vez em quando e fazer uma reflexão de como está a nossa caminhada, de como está a nossa vivência, a nossa experiência, a nossa prática. E a palavra de Deus, através desse texto, ela nos chama a atenção exatamente para isso, que todo aquele que se alimenta de leitinho é inexperiente. E muitas vezes, na nossa caminhada, nós gostamos de facilidades, de coisas simples, não gostamos de nos exercitar em processos muito elevados, nem que exijam muito de nós. Mas a proporção que você vai caminhando e buscando entender mais os mistérios de Deus, a vontade de Deus, a proporção que você vai crescendo em graça e conhecimento na presença de Deus, nós precisamos entender que novos desafios irão se apresentar nas nossas vidas e na nossa caminhada. E para que esses desafios sejam vencidos, sejam transpostos, nós precisamos entender que nós estamos em processo de transformação e de crescimento. E que esse crescimento, que são as experiências que nós vamos colecionando ao longo das situações que vamos vivenciando e como nós vamos vencendo e lidando com elas, isso vai trazendo maturidade espiritual. Porque o alimento sólido é dado aos adultos e nós, como homens e mulheres de Deus, não podemos querer ficar o tempo todo somente no leitinho, mas nós precisamos buscar cada vez mais a presença de Deus. E a palavra de Deus, ela vai estar sempre nos estimulando, nos exortando, nos chamando a atenção para que nós possamos sair desse nível raso e caminharmos em direção ao Senhor, a um nível mais profundo, para que nós possamos entender o seu propósito, o seu querer, para que nós possamos fazer obras maiores do que aquelas que Ele já tem colocado diante de nós. Então, assim como na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, na educação dos nossos filhos, nos nossos relacionamentos, nós percebemos esse crescimento e essa evolução, né? A criança, quando ela é pequenininha, nós entendemos que ela precisa somente do nosso aconchego, do nosso colo. Então, é a fraldinha que a gente troca, é a roupinha, é o leitinho, mas a proporção que ela vai se desenvolvendo, a gente entende que o seu organismo
não se sustenta mais somente com aquele leite. É preciso fazer a inserção de outros alimentos e para que ela possa se desenvolver física, emocionalmente e espiritualmente. O mesmo ocorre comigo e com você. E eu quero te desafiar nesse começo de mês, nesse momento, a que você olhe para as dificuldades do seu cotidiano e veja nelas exercícios poderosos para crescimento e desenvolvimento espiritual e do seu próprio intelecto, da sua forma de se relacionar com as pessoas à sua volta, da sua forma de ver a vida numa perspectiva diferente. Não veja os problemas e as dificuldades como barreiras limitadoras, mas veja neles exercícios poderosos para crescimento e desenvolvimento da maturidade espiritual, da nossa capacidade de nos relacionar com os outros e principalmente para aperfeiçoamento da nossa fé na caminhada que Deus tem proposto para cada um de nós. Que nessa manhã nós possamos estar pedindo a Deus que nos dê cada dia mais ousadia e coragem para irmos além, para enfrentarmos as dificuldades à nossa volta, para olhar para os obstáculos como exercícios poderosos para que Deus desenvolva em nós todo o potencial que Ele sabe que eu e você temos, para que em nós se revele o seu poder e a sua graça. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Paizinho querido, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos porque o Senhor nos ama, o Senhor nos conhece e o Senhor sabe que nós podemos ir muito mais longe, nós podemos fazer muito mais do que temos feito até agora. Então, Senhor, que cada dificuldade, que cada situação que os meus irmãos estão vivendo nessa manhã, que o Senhor use, Senhor, e que eles entendam que são exercícios poderosos para que eles desenvolvam as habilidades e as capacidades que o Senhor tem concedido a cada um deles. E que isso, tudo isso, traz maturidade, traz crescimento e aperfeiçoa a nossa fé, aperfeiçoa a nossa experiência e nos proporciona uma vida de mais intimidade e comunhão contigo. Muito obrigado por tudo. Continua no controle das nossas vidas, é o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.